Aqui quem está falando é Andrezinho, eu sou estudante da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui dando uma força para a TV Caos hoje no ato que foi realizado aqui na Avenida Amaral Peixoto, no Grito dos Excluídos. Eu agora vou entrevistar o Alfredo, membro do PSTU, que vai estar aqui falando em nome do partido de esquerda aqui na luta com os trabalhadores. Hoje, no Grito dos Excluídos, hoje nesse 7 de setembro, qual é a sua avaliação e a importância dessa manifestação? Olha só, o Grito dos Excluídos em Niterói é uma tradição, certo? Todo ano os trabalhadores da cidade conseguem realizar em Niterói uma manifestação para deixar claro para a população, para deixar claro para o governo, para deixar claro para os banqueiros, de que a política econômica implementada no nosso país, a mando do FMI, a mesma implementada na Argentina, que está fazendo com que os trabalhadores argentinos percam os seus empregos, tenham os seus salários reduzidos, tá certo? Também é implementado no Brasil e que nós estamos descontentes, certo? Que nós não estamos de acordo com isso, queremos botar para fora daqui Fernando Henrique, o plano que ele implementa, os ditames da FMI, e o Grito dos Excluídos hoje foi mais uma manifestação nesse sentido. Ela vai ajuda também, porque o Grito dos Excluídos desse ano combina com o momento da greve dos servidores públicos, tá certo? Em particular aqui da Universidade Federal Fluminense. E isso fez com que a população daqui de Niterói, que estava aglomerado aqui na avenida, tivesse contato com essa realidade. Se não fosse a manifestação que nós promovemos aqui hoje, o Fórum dos Trabalhadores, os sindicatos, os grêmios, né, o DCE da universidade, ficava só a imagem do país maravilhoso, da comemoração do 7 de setembro, né, dia da independência, mas na realidade precisamos de uma nova independência, tá certo? O que está colocado aí é uma nova colonização. Se a ALCA for implementado, o Brasil vai estar numa condição muito pior, tá certo? E os reflexos vão ser para os trabalhadores. Não é verdade que com a crise todos perdem. Nós vimos aí os balanços do Banco do Bradesco, do Banco Econômico, que foi o segundo maior. O lucro do Banco Econômico só não foi maior que o lucro do Itaú. Os banqueiros bateram recorde de lucro no primeiro semestre. Essa semana, a Folha de São Paulo apresentou um artigo na Folha de São Paulo dizendo que os bancos na Argentina lucraram 49% a mais do que no último período. Ou seja, a crise é para os trabalhadores, a crise não é para os banqueiros. Os banqueiros seguem lucrando com isso e nós somos contra isso, certo? Gostaríamos que não só o calendário de luta que está colocado impõe à CUT a necessidade de uma unificação das categorias em luta, construir uma greve geral para botar para fora esse governo desde já. Não dá para esperar até 2002. Mas é lógico que o calendário eleitoral, em virtude da crise do governo, aberta com a crise do governo, se antecipou. Certo? Para nós do PSTU, certo? É muito importante também discutir a questão da sucessão eleitoral. Tá certo? Nós entendemos que deveríamos construir uma chapa, certo? Que representasse os interesses dos trabalhadores. Uma chapa dos trabalhadores, que fosse encabeçada pelo Lula, que é o grande dirigente da classe trabalhadora formada na década de 80, e que tivesse um vice camponês, um vice do MST nessa chapa, para materializar a aliança do campo com a cidade. Agora, não queremos que tenha uma eleição do Lula para repetir o que aconteceu na Argentina. De la Rúa foi eleito com os votos de oposição, mas governa com os interesses dos banqueiros, governa aplicando os planos da FMI. Não queremos isso aqui no Brasil, tá certo? Essa semana também, Folha de São Paulo, ontem ou hoje, tem um artigo do secretário de governo dos Estados Unidos dizendo que um possível governo do Lula já é confiável aos interesses americanos. Lula hoje, diferente das últimas eleições, já não ameaça mais os interesses norte-americanos no Brasil. E nós estamos contra isso. Não queremos que Lula seja eleito para governar como De la Rúa governa na Argentina. Queremos um governo dos trabalhadores para implementar um plano econômico dos trabalhadores que rompa com a FMI, que não pague a dívida externa, que pegue os bilhões de dólares e invista em saúde, educação e transporte, que erradique a miséria do nosso país, que erradique o desemprego, que faça a reforma agrária de fato, que não implemente o ALCA, tá certo? Por que não fazemos um plebiscito para saber se o povo quer o ALCA ou não quer o ALCA, tá certo? Então, para nós, o Grito dos Excluídos hoje é mais um momento que os trabalhadores estão demonstrando, certo, a sua insatisfação e a sua necessidade de lutar. Vocês devem ter filmado e viram a população ir atrás do Grito dos Excluídos, ir atrás da passeata.
a população que estava na rua se juntou à manifestação. Isso é um sentimento nacional, certo? Não é só de oposição ao Fernando Henrique Cardoso, mas o que Fernando Henrique Cardoso representa, certo? E não queremos que isso se reproduza no processo eleitoral, tá certo? Você fez referência há pouco sobre a greve dos servidores públicos federais. Como você avalia hoje esse movimento grevista hoje no país? Sim. Acabei de ler um artigo, Jânio de Freitas. Jânio de Freitas, um repórter da Burguesia, certo, que é colunista da Folha de São Paulo, certo? Ele falando que a greve do funcionalismo está recebendo um boicote muito grande da imprensa. Certo? Não só porque esse boicote está a serviço de quê? Está a serviço de enfraquecer o movimento, tá certo? A greve do funcionalismo esse ano ela é mais forte até do que a do ano passado. Já saiu de cara só nas universidades, com 40 universidades paradas, tá certo? Os estudantes, já mais de 30 universidades já votaram paralisação dos estudantes em adesão à greve. Essa greve desnuda, certo, a implementação dos planos implementados no Brasil, certo? Porque é mentira o que o Paulo Renato fala de que a educação está melhor, certo? Está melhor para os donos das escolas particulares, está melhor para os donos das universidades particulares, porque esses estão abrindo universidade em tudo quanto é esquina, tá certo? Agora, para a universidade pública, para a pesquisa, para os trabalhadores, está muito ruim, tá certo? E essa greve tem essa importância. Nós entendemos que a CUT tem que ter uma postura diferente. A CUT tem que unificar de fato essas lutas, tem que fortalecer essas lutas. Nós vimos os PMs e os servidores em vários estados fazendo greve no primeiro semestre e a CUT não teve essa postura, deixou essas greves à própria sorte. Achamos que a greve dos servidores é muito forte, pode ficar ainda mais forte. Ela hoje conta com uma solidariedade, um apoio muito grande na população, porque é um deboche o governo Fernando Henrique, depois de 7 anos sem aumento de salário, né? Falar que dá 3% ano que vem, isso é um deboche com os trabalhadores, enquanto dá 10, 20, 30 bilhões para os banqueiros, tá certo? Então, essa greve é fundamental. Achamos que a CUT tem que ter uma postura de unificar ela com as demais lutas que estão em curso, certo? Para que a gente possa realmente sair dessa greve com uma vitória, que para nós vai significar muita coisa, certo? Uma greve dos servidores com vitória significa botar abaixo o plano econômico do governo, certo? Que se sustenta, entre outras coisas, no sucateamento do serviço público e num brutal arroxo aos servidores, tá certo? Isso para nós, essa greve é muito importante. Nós do PSTU estamos jogados na greve com a força que temos, com as nossas pernas, tá certo? Entendemos que seria também importante o Lula, a direção do PT, dar uma declaração favorável a essa greve, porque potencializa a greve, certo? Potencializa a luta dos trabalhadores, tá certo? E a vitória dessa greve vai ser uma vitória significativa para a gente, contra o FMI, contra o governo que implementa isso, e serve de exemplo também para fortalecer a luta dos companheiros na Argentina, que a gente acha que deve estar bem junta com a nossa, certo? O Brasil pode se tornar uma Argentina, certo? A Argentina está falida, temos que ter claro isso, que o Brasil pode se tornar uma Argentina. E os trabalhadores argentinos estão respondendo à altura. Não tem uma semana que não tenha nos jornais, com todo o bloqueio da imprensa, grandes mobilizações na Argentina. Nós aqui temos que fazer o mesmo, certo? O caminho é o caminho que os trabalhadores argentinos estão apontando, o caminho da luta. Não tem negociação com a FMI, é romper com a FMI, certo? Romper com os banqueiros, se quisermos ter qualidade de vida. Gostaria de agradecer aqui a entrevista do companheiro Alfredo do PSTU. É isso aí, gente. É a TV Caos ao lado dos trabalhadores do Brasil.